Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou tratar aqui com os senhores sobre a diferença entre tentativa e desistência voluntária. São dois institutos que constam lá na parte geral do Código Penal, ok? De início, eu já gostaria de pedir aos senhores que se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos. A nossa ideia aqui é explorar bastante os temas da parte geral do direito penal para que a gente possa ajudar os senhores a compreender e na preparação para o exame da OAB. Gostaria que os senhores também compartilhem esse vídeo com os amigos que estão se preparando para o exame da ordem. Também gostaria de pedir aos senhores que sugerissem aqui nos comentários temas que os senhores entendem que são relevantes e que os senhores gostariam que a gente trouxesse aqui de forma simples e descomplicada, que é a nossa ideia, ok? No final de cada aula, a nossa ideia é trazer também uma questão da OAB que já foi cobrada no exame de ordem, para que os senhores entendam a aplicabilidade do conceito. Tá? A nossa ideia é trazer aqui de forma bem simples, sem ficar aprofundando em doutrina, em jurisprudência. Esse não é o momento, tá? Nossa ideia é ajudar os senhores a entenderem o conceito e acertarem as questões do exame. Depois, o aprofundamento, ele vem com uma pós-graduação, depois de aprovados no exame da ordem. Muito bem, meu nome é Lúcio, eu sou advogado já há alguns anos, atuo aqui em São José do Rio Preto, preponderantemente na área criminal, atuo também em sessões de julgamento do Tribunal do Júri, ok? O conceito de tentativa e o conceito de desistência voluntária. Inicialmente, vamos imaginar o seguinte cenário. Um agente busca, ele tem a intenção, ele tem o dolo de matar. E aí ele tem uma pistola, digamos que com 12 munições. Ele, com a intenção de matar, com o ânimos necandi, ele dispara contra o seu oponente, ali, o seu adversário. Ele acaba atingindo aquela vítima. Porém, aquele único disparo não é suficiente para causar morte. O agente, ainda verificando que não foi suficiente para matar aquela pessoa, ele continua atrás, tentando disparar, tentando acertar. Nesse momento, alguém o impede, alguém chega e tumultua a situação, toma a arma dele, ou chega a polícia. Imagina uma circunstância externa que acontece, que impede que ele continue na execução daquele delito. Nesse caso, a gente está falando de tentativa. A tentativa nada mais é quando o crime não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Ou seja, aquele agente gostaria de continuar disparando contra aquela vítima até alcançar o resultado morte. Porém, alguma circunstância externa o impede de conseguir êxito, de conseguir matar aquela pessoa. A gente fala de tentativa. Agora, um segundo cenário. Imagine que esse mesmo cidadão começa a atirar e dispara e acerta a vítima. Porém, mesmo tendo a oportunidade de continuar disparando, ele simplesmente cessa o ato executório, para de disparar por voluntariedade. Ele voluntariamente desiste da execução daquele crime. Não há nenhuma circunstância externa que o faz parar. Não chega a polícia, ninguém o impede, a vítima está prostrada, ele poderia muito bem continuar na execução daquele crime. Porém, ele simplesmente opta em desistir. Nesse caso, o direito penal entende que ele deve ser punido somente pelos atos já executados, não pela tentativa de homicídio, mas ele responderá somente pelos atos já praticados. Porém, por exemplo, uma lesão corporal. Então, é basicamente isso. O crime, ele inicia, porém, ele não se consuma. Ele não se consumou por quê? Essa é a pergunta nuclear. Ele não se consumou por circunstâncias alheias? Alguém impediu que o agente continuasse? Tentativa. O crime não se consumou porque o agente resolveu parar, resolveu cessar os atos executórios? Desistência voluntária. Eu vou trazer para os senhores aqui uma questão que foi cobrada no exame
39, para os senhores entenderem. Amanda, maior e capaz, e Fernando, menor pobre, ingressaram em um supermercado com a intenção de furtar mercadorias. Notem, a intenção é furtar. Assim, percorreram os corredores do supermercado, logrando coletar cerca de R$2.000 em mercadorias. A ação delituosa levantou a suspeita dos seguranças, que perceberam a ação de ambos pelas câmeras de vigilância do supermercado. Por isso, quando Amanda e Fernando se dirigiam à saída do estabelecimento, foram abordados pelos vigilantes, ainda dentro do supermercado, momento em que lograram realizar a prisão em flagrante de Amanda, que foi então denunciada por furto qualificado pelo concurso de agentes em concurso formal com o delito de corrupção de menores. Na qualidade de advogado de Amanda, assinale a opção que apresenta a tese de direito penal que corretamente deve ser sustentada em seu favor. Aqui, só para os senhores entenderem, voltando, o que a questão está trazendo para a gente? Uma situação em que Amanda entrou no supermercado inicialmente com a intenção de cometer o crime de furto, porém, antes de sair do estabelecimento, ela foi presa em flagrante pelo vigilante. Ou seja, houve uma circunstância externa que impediu que o crime se consumasse. Obviamente, a gente está tratando aqui do instituto de tentativa. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade de Amanda. Qual foram as circunstâncias alheias? As câmeras de segurança e a atuação rápida dos vigilantes. Então, imagine aqui um diferente cenário para a gente contextualizar. Imagine que a Amanda tivesse pegado aquela mercadoria com a intenção de subtrair. Porém, antes de sair do estabelecimento, ela desistisse. Não houvesse a questão externa, não houvesse as câmeras, não houvesse ali a ação rápida dos vigilantes. Ela desistisse. A gente estaria falando de desistência voluntária. Como houve uma circunstância alheia à vontade de Amanda que a impediu de consumar o crime, a gente fala de tentativa. Portanto, alternativa A, a incidência da causa de diminuição de pena da tentativa. Ok? Espero que os senhores tenham entendido a diferença básica entre esses conceitos. Só resumindo aqui, a tentativa é quando o crime não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente, e a desistência voluntária é quando o agente, por uma circunstância interna, por voluntariedade, voluntariamente ele desiste da prática daquele delito. Ok? Espero que tenha ficado claro. Agradeço pela atenção e até a próxima. Um abraço.